Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de resolução de exercícios das provas de matemática da Univesp de 2021 do eixo de licenciaturas. Essa questão, uma questão muito clássica aí no mundo dos vestibulares, diz o seguinte: uma pesquisa foi realizada com 1.200 pessoas para saber o tipo de livro que elas costumam ler. Os livros foram separados em duas categorias, 1 e 2, e cada pessoa pesquisada poderia escolher se lia os livros da categoria 1, da categoria 2, ou ambas, ou ainda se não liam livros de nenhuma dessas categorias. Então o resultado da pesquisa mostrou que 350 pessoas escolheram a categoria 1, 620 pessoas escolheram a categoria 2 e 400 pessoas não liam livros dessas categorias. Se você está chegando agora nesse conteúdo, que é conjuntos, você pode estranhar muito esse texto, porque ele diz o seguinte: olha, tem 1.200 pessoas, tem 1.200 pessoas. E quando você vai para os dados, soma, tem muito mais que 1.200 pessoas aqui. Eu falei, ué, como pode, né? E aí eu vou te mostrar, e essas são as chaves do castelo. Compreender isso é entender a resolução. Eu fui um dos entrevistados, tudo bem? Eu respondi que eu leio livros da categoria 1 e da categoria 2, perceba? Porque ele deixou isso, margem para isso. Ele fala assim, ó, pode responder ambas. Então, quando eu, Vinícius, respondi que leio categoria 1 e categoria 2, veja, eu apareço entre essas 350 pessoas, mas eu também apareço entre essas 620 pessoas. Por isso que a contagem pode estar duplicada para um grupo grande de pessoas e é por isso que essa soma dá muito mais que 1.200. Essa é a explicação do mecanismo da resolução desse exercício. Compreender que todo mundo que lê tanto categoria 1 quanto categoria 2 está contado duas vezes nessa conta e é isso que a gente tem que desfazer. A gente tem que dar um jeito de descontar isso e esse é o mecanismo da resolução. Existem várias formas de se atacar ou de se concretizar essa estratégia, mas na minha opinião a melhor delas é desenhando um diagrama, certo? Então eu vou lá. Todo mundo que lê categoria 1, eu vou tentar enfiar aqui dentro desse círculo, tudo bem? E todo mundo que lê categoria 2, eu vou tentar enfiar dentro desse círculo, certo? A grande dica, assim, eu não diria nem dica, a regra para se preencher esse diagrama é sempre começar por aqui, sempre começar pela a interseção entre essas duas regiões. Se você fizer isso, dificilmente você vai errar um exercício e se você não fizer isso, muito provavelmente as coisas não vão dar certo, tá bom? Então toma muito cuidado com isso. Começa a preencher sempre por aqui, nos próximos 30 segundos você vai entender por quê. Ô Vini, só que ele não falou no texto em lugar nenhum quantas pessoas moram aqui, em outras palavras. Ele não falou no texto em lugar nenhum quantas pessoas responderam que leem tanto categoria 1 quanto categoria 2. Não tem problema. Seria muito legal se ele tivesse dado essa informação pra gente, porque seria um número que a gente escreveria aqui, mas se ele não deu, a gente ainda assim vai começar por aí. Se ele não deu, a gente vai chamar de X o número de pessoas que leem ambas as categorias. Tudo bem? Não comece por outro lugar, porque vai dar problema. Bom, agora a reflexão é a seguinte. Quantas pessoas deveriam morar dentro dessa bolinha? Quantas pessoas leem a categoria 1? Ao todo, ó, eu estou circulando aqui de propósito. Quantas pessoas tem que ter aqui dentro? 350. Mas só que já tem X pessoas. Então eu não posso escrever 350 aqui. Senão essa bolinha vai ficar com muito mais que 350, porque tem aqueles X ali ainda, né? Então, para vir para essa região, que é a região onde quem só lê a categoria 1 mora, eu preciso descontar aquele X. Então, veja, não tinha 350 que lia a categoria 1? Agora eu tenho que escrever assim, aqui, ó, 350 menos X, né? Porque se tem X aqui, tem 350 menos X aqui fora. Porque agora juntos, essa bolinha, todo mundo junto dá dando 350. Legal? Viu porque tem que começar por aqui? Porque senão você não sabe que subtração você faz aqui, certo? O legal, um exercício um pouco mais simples, é quando esse cara é um número. E aí vai ajudando a preencher tudo com números. Mas se é letra, né? Se é incógnita, fazer o quê? Vamos fazer com incógnita mesmo. Na mesmo raciocínio agora, eu vou acelerar um pouco. Aqui eu vou colocar todo mundo que mora na categoria 2, ou que lê categoria 2, perdão. Então, se eu já coloquei X aqui, para completar esse círculo, dá 620 menos X. Né? Agora sim, nesse círculo só tem 620 pessoas. Eu não estou contando ninguém duas vezes. Esse é o lance, aqui eu contei algumas pessoas duas vezes, né? Agora eu não estou contando ninguém duas vezes. E aí esses 400 são 400 pessoas que não moram em nenhuma dessas regiões porque não leem nenhuma dessas categorias de livros. E agora sim, se eu somar este número
com este número, com este número, com este número, agora sim tem que dar 1.200, porque agora eu arrumei uma forma de não contar ninguém duas vezes sem querer, fazendo esses descontagens aqui, se é que existe esse termo, né? Então vamos lá, 350 menos x, somado com x, que é esse aqui, somado com o 620 menos x, isso tem que dar, ou mais o 400, isso tem que dar as 1.200 pessoas. Essa é a minha equação. Esse número, mais esse número, mais esse número, mais esse número, aí sim tem que dar 1.200, porque agora eu não estou contando ninguém em duplicidade. Esse menos x cancela com esse. Se você já fez, já praticou uma listinha de exercícios, sempre acontece isso, não precisa ficar preocupado, tem mais x aqui ainda, não foi tudo embora, tá? Esse x que está menos vai lá para o outro lado, ele vai mais, tá? Os números que tem aqui, vamos fazer 400 com 620 dá 1.020, com 350 dá 1.370. E o 1.200 vai vir negativo, então menos 1.200. Pronto, o x é 1.370 menos 1.200, o x é igual a 170. E o que era x mesmo? X era, olha para o seu diagrama, a quantidade de pessoas que gostam de ler as duas categorias. Ótimo, porque com esse valor de x eu consigo agora reproduzir o meu diagrama, porém tudo com números, sem esse x que atrapalha até a leitura. Então, eu vou fazer aqui dentro mesmo, tá? Eu deixei um espaço aqui de propósito. Quanto que é nosso x? 170. Esse é o número que tem aqui dentro, certo? Vamos lá? 620 menos x. De 620, tira 70, fica 450. Tudo bem? E de 350, tira 170, fica 180 pessoas aqui nessa região, né? Então, se você somar esses três números com o 400, você vai ver que agora vai dar o 1.200 certinho, redondinho. Agora vamos ler a pergunta com atenção. O texto, às vezes, de propósito, não deixa assim muito explícito o que ele quer. Esse texto deixa, mas é importante ler sempre com muita atenção. Qual o número de pessoas pesquisadas que escolheram somente a categoria 1? Então, somente a categoria 1, nós estamos falando do pessoal que mora nesta região aqui do diagrama, certo? Não basta morar na bolinha da categoria 1, tem que não morar na bolinha da categoria 2, né? Então, somente categoria 1 seria essa região aqui. E a gente acabou de descobrir que tem 180 pessoas ali. São 180 pessoas que leem apenas categoria 1. Então, veja como é diferente. Aqui está escrito que 350 pessoas leem livros da categoria 1. Não é a mesma coisa que dizer que 180 pessoas leem apenas categoria 1. Porque entre esses tem 170 pessoas que também leem categoria 2. E é isso que causa bastante confusão, mas essa é uma excelente maneira, tá aí a minha sugestão de como lidar com esses problemas. E a questão que nós vamos fazer agora é uma questão bastante clássica também, de provas de vestibular, bastante interessante, que diz o seguinte: 3 irmãos calçam números diferentes de sapatos. Então, já na minha cabeça aqui, da questão de matemática, já estou pensando em 3 letras, 3 incógnitas, x, y e z, por exemplo, né? E esses números foram, se esses números forem colocados em ordem crescente, eles formam uma progressão aritmética. Vixe, já veio com uma outra informação muito forte para mim, cuja soma dos termos é 11. Então deixa eu começar a me organizar aqui. Vou dizer que esses números são x, y e z, pode ser? E aí, já vamos considerar que o x, o y e o z já estão em ordem. Então o x é o menorzinho deles, o y é o próximo e o z é o maior deles, tudo bem? O que ele está falando aí? Que a soma dos termos, a soma desses caras, tem que dar 111. Cara, tem um gatilho aí, o fato desses 3 termos estarem em progressão aritmética, olha para mim aqui, ó. 3 termos em progressão aritmética. Isso tem que acender uma lanterna na sua cabeça, porque tem uma dica muito, muito boa para você usar aqui. E é uma dica, sabe? Não é questão de conhecer a teoria, é uma estratégia mesmo, eu vou tentar te mostrar agora. Toda vez que o exercício me dá 3 termos formando uma progressão aritmética, ele provavelmente vai fazer isso é muito clássico em provas de vestibular, ele vai falar quanto é a soma desses 3 termos. Então vamos lá, a dica serve para quando eu tiver 3 termos, formando uma progressão aritmética, e eu sei quanto dá a soma deles 3. Vamos de novo? A dica serve para quando eu tiver 3 termos, formando uma PA,
e eu sei a soma desses três. Você vai usar essa dica aqui. Em vez de chamar esses caras de x, y e z, ou A, B e C, enfim, em vez de usar 3 letras diferentes para isso, a gente pode usar só 2. Vou te mostrar como. Como isso aqui é uma progressão aritmética, vamos lembrar? O que a progressão aritmética faz? Para pular de um termo para o próximo, a gente sempre tem que acrescentar a tal da razão, que é a mesma razão que a gente tem que acrescentar para pular para o próximo termo, não é? Isso é a essência do que é uma progressão aritmética. Então, eu poderia chamar esse irmão aqui de x, eu poderia chamar esse irmão aqui de x acrescido da razão da progressão aritmética, e eu poderia chamar esse irmão aqui de x acrescido de 2 razões. Porque é como se eu pegasse esse irmão aqui e colocasse mais outra razão nele, ficaria assim. Olha que legal. Ficou só 2 letras em vez de 3, mas ainda não é isso que eu quero. Sabe por quê? Porque quando o exercício me fornece a soma dos 3, como ele fez aqui, tem uma dica ainda mais potente. Eu sei que sair de 3 incógnitas e ir para 2 já foi legal. Mas olha o que eu vou fazer com você aqui, ó. Se eu tenho 3 termos em progressão aritmética e eu sei quanto vale a soma dos 3 termos, a dica é essa. Pode anotar, a dica, 2 pontos. Você vai travar o termo do meio e ele vai ser a tua referência. Esse cara chama y. Deixa ele mandar na parada. Sabe por quê? Porque esse cara aqui, ó, ele é y somado com a razão da progressão, né? Para ir para lá, a gente tem que somar a razão. Se para ir para lá a gente tem que somar a razão, para voltar para cá a gente tem que, subtrair a razão. Então esse cara é o y menos a razão. Vini, não fez tanta diferença, né? Tinha 3 letras, agora continua com 2 letras. O outro jeito, ou esse, deu na mesma. Não deu não. Sabe por quê? Porque a hora que eu puder utilizar esta informação de que a soma dos 3 vale 111, olha qual é o meu próximo passo. Menos R mais R. Pode reescrever daquela outra forma que o R não vai cortar. E aqui sim eu fiquei com uma letra só, com uma incógnita só. Isso é muito bom para mim, porque eu já vou achar o Y, não é? Então, 1, 2, 3 Y. 3Y é igual a 111. O que significa que o y é igual a 111 dividido por 3, 37. Esse é o número que calça o irmão do meio. O irmão do meio, o y. Né? Então vamos de novo, só para sintetizar a dica. 3 termos formando uma PA. E eu sei quanto vale a soma desses 3 termos, eu vou travar o do meio. O seguinte vai ser ele mais a razão. O anterior vai ser ele menos a razão. Por que essa dica é tão boa? Porque se eu conheço a soma dos 3 termos, nessa soma a razão corta e eu já consigo calcular quanto calça, no caso aqui o irmão do meio, quanto vale o termo central dessa PA, de 3 termos. Legal? Espero que você consiga utilizar essa dica na próxima oportunidade. Voltando para esse exercício, ele fala assim, ó, a diferença entre o maior e o menor é 6. Isso eu não usei ainda, né? Então, a diferença entre o maior e o menor é 6. Quem é o maior? Este. Quem é o menor? Este. Se eu subtrair esse desse, tem que dar 6. Posso montar essa equação aqui? O maior, que é o z, já vou chamar de y mais r. O maior, que é esse, menos a diferença, menos o menor, que é o x, que é esse aqui, tem que dar 6. Só que aqui tem um perigo enorme. Esse menos, ele é para esse cara inteiro, porque esse cara é o x, né? Ó. Esse menos é para ele inteiro. Então, se você não colocar um parênteses aqui, vai dar errado. A próxima linha você vai cometer um erro fatal que vai te levar para a resposta errada do problema, tudo bem? Então, ó, só para a gente não se perder, o maior que era o z, então esse cara aqui é o z, e esse cara aqui é o x. A diferença entre o maior e o menor dá 6. E agora, se você fizer a distributiva, olha como foi importante esse parênteses. Vai ficar assim, ó, y mais r menos y mais r também igual a 6. Sem essa distributiva, esse lance com os sinais não aconteceria dessa forma e você chegaria em outra equação agora, tá? Agora quem cortou foi o y, né? E agora eu vou achar a razão, que era o que faltava, não é? Então, e r mais r são 2 r's, 2 r's igual a 6, portanto, r igual a 3. E aí, cara, numa progressão aritmética ou numa progressão geométrica, se você conhece um termo,
e conhece a razão, você conhece todos os termos com muita facilidade. Vamos ver qual que é a pergunta. O número do maior calçado é o Z que está falando aqui, né? Então, só para você ver, o Y é 37. Mas a razão não é 3. Então, o Z é 37 mais 3. 40, alternativa D. Se perguntasse o X, que é o que calça o sapato menor, seria o 37 menos 3. Seria 34 a resposta, tá? Então, a resposta desse exercício é D. Esse é um problema muito popular, uma matéria muito recorrente em provas de vestibular, que é a análise combinatória. Ele diz o seguinte: nas salas de cinema de um shopping estão em cartaz 5 filmes diferentes. 2 amigas foram a esse shopping e decidiram assistir a 2 filmes naquele dia. Sabendo que todos os filmes agradam as duas e que os horários das sessões permitem a escolha de quaisquer 2 filmes, então qual o número de maneiras distintas que delas escolherem esses 2 filmes? Então vamos lá, eu tenho 5 filmes e eu quero desses 5 escolher 2. Essa resolução seria a mesma resolução com historinhas muito diferentes do tipo, eu tenho 5 colegas, eu quero escolher 2 para levar para viajar comigo, ou eu tenho 5 camisetas, eu quero escolher 2 para pôr na mala para eu fazer uma viagem, né? São contextos muito diferentes, mas são exercícios essencialmente idênticos, não é? Eu tenho 5, eu preciso desses 5 escolher 2. E toda vez que a gente precisa, em análise combinatória, você que está estudando análise combinatória, vamos lembrar da teoria. Toda vez que você precisa fazer uma escolha de 2, 3, 4 elementos, não importa, de um total maior, você tem sempre que se perguntar uma coisa: será que a ordem que eu faço essa escolha difere o resultado, faz um resultado diferente? Então, assim, eu vou assistir 2 filmes, eu estou lá no shopping, eu gosto sempre, em questão de análise combinatória, fazer na minha cabeça um filminho aqui. Eu estou lá no shopping, eu imagino eu lá no shopping e os 5 filmes lá. Tá, eu e a minha amiga aqui, eu falo, vamos assistir qual? Ah, vamos assistir esse e esse. Se ela virar e falar assim, não, vamos fazer o contrário, vamos assistir esse e esse, e ela apontar os mesmos 2 filmes, só numa ordem diferente, isso faz alguma diferença? Eu vou poder chegar em casa à noite e falar assim, pô, hoje eu assisti tal filme e tal filme. O que importa a ordem com que eu fiz isso? Eu só assisti os mesmos 2 filmes. Então, toda vez que vai acontecer uma escolha, tem um tanto lá, um conjunto grande de elementos, e eu vou pincelar, vou tirar ali de alguns, essa retirada, importa a ordem que isso é feito ou não? Na sua opinião, aqui, importa a ordem ou não? Na minha opinião, não importa a ordem. Quando eu falo na minha opinião, é chato mesmo, né? Porque tem questões de análise combinatória que fica muito discutível se a ordem ali era importante ou não, e às vezes a parte mais difícil da questão era refletir a respeito disso, se a ordem importa ou não. Aqui tá bem claro, né? Aqui tá bem claro, a ordem não importa. Ela vai assistir 2 filmes, não importa a ordem que isso vai ser feito, certo? Então, quando a gente vai fazer essa escolha, eu gosto de organizar os meus exercícios de análise combinatória assim. Eu faço risquinhos aqui para a quantidade de escolhas que eu vou fazer. Então eu vou escolher 2 filmes, eu vou fazer quantos risquinhos? 2 risquinhos, um para cada filme, né? Aqui eu vou colocar o primeiro filme que eu vou escolher, e aqui eu vou colocar a quantidade de opções para o segundo filme que eu vou escolher. Né? Se eu tivesse que escolher 3 filmes, eu faria 3 risquinhos e assim vai. Tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho 5 filmes disponíveis. Aí eu te pergunto, vou assistir o primeiro filme. Quantas opções eu tenho para escolher o primeiro filme que eu vou assistir? Olha, 5 opções. Certo? Tenho 5 opções de filmes. Legal, fui lá, assisti o filme, saí, lembra? Eu faço sempre filminho na minha cabeça. Saí do filme, agora vamos assistir o próximo. Quantas opções eu tenho para escolher o próximo filme? Não são mais 5 opções. Eu acabei de assistir um filme. Eu não vou assistir o mesmo filme de novo. Vini, aonde estava escrito aqui que não pode assistir o mesmo filme de novo? De novo? Mesma resposta. Às vezes é muito discutível isso. Pode pegar de novo o mesmo ou agora o número de opções mudou? E às vezes a parte difícil é essa, refletir a respeito disso. Mas nesse caso, né, vamos lá, até por uma questão de bom senso, eu não vou assistir 2 vezes o mesmo filme. Então se eu quero, porque senão eu não posso falar que eu assisti 2 filmes, assisti o mesmo, não assisti 2 filmes, assisti um só, 2 vezes, né? Então para assistir 2 filmes não pode ser o mesmo. Então agora aqui eu tenho só 4 opções, certo? Eu tenho 4 opções para escolher o segundo filme que eu vou assistir. E aí, isso daqui é uma multiplicação. Isso é o princípio fundamental da contagem. A gente vai multiplicar a quantidade de opções que a gente tinha para escolher o primeiro filme pela quantidade de opções que a gente tinha para escolher o segundo filme. Ainda bem que não tem a resposta 5 vezes 4, 20 aqui. Porque é uma excelente oportunidade de errar, uma casca de banana para você escorregar aqui e esquecer um detalhe, não é um detalhe, né? Esquecer uma parte muito importante da teoria, que é a ordem. A gente estava refletindo sobre ela agora.
né? Se a gente deixa a resposta assim, a gente está considerando 20 parzinhos de filmes diferentes, só que a gente está considerando esse filme com esse, e de novo a gente está considerando o mesmo parzinho, só que com a ordem trocada. E para desprezar o efeito dessa mudança de ordem, pode buscar na teoria, eu estou falando do princípio do desprezo da ordem, a gente tem que dividir essa resposta por 2 fatorial. Tudo bem? 2 fatorial, que é o resultado da multiplicação, 2 vezes 1. Você que está estudando análise combinatória deve saber do que eu estou falando. Tudo bem? Então aqui eu tenho 5 vezes 4, 20. O 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. E aí sim eu cheguei na resposta 10. Tudo bem? Então a alternativa certa é a D. Nessa questão, o enunciado diz o seguinte: uma loja colocou copos e canecas em promoção num total de 80 peças. Já dá vontade de montar uma primeira equação aqui. Mas assim, tem uma coisa nesse texto que é uma pedra no sapato. Ele trabalha com copos e canecas, os dois são com C. A gente costuma utilizar a primeira letra, né, para não se perder nas nossas equações. Então aqui eu sugeriria assim, se organizem, porque às vezes a nossa desorganização nos leva a erro. Então eu vou trocar os dois, não vou deixar ninguém ficar com a letra C, para não me confundir, e vou marcar aqui o que eu estou fazendo, quem é o X, quem é o Y, tá? Ou escreva aqui X, 2 pontos, número de copos, tá? É que esse espaço lá na prova é tão escasso, né? Eu não quero desperdiçar, mas pelo menos de alguma forma deixa registrado o que você está fazendo, tá bom? E eu vou seguir meu instinto, eu já vou montar uma equação aqui. Uma loja colocou copos e canecas em promoção no total de 80 peças. Então tem X copos e Y canecas, o total de 80 peças significa que a soma do X com o Y precisa dar 80. É isso. Bom, no primeiro dia de promoção foi vendido 1/5 dos copos e 1/9 do número de canecas, totalizando 12 peças. Olha, então peraí, se eu pegar o número de copos, 1/5 só disso, né? 1/5 do número de copos, 1/5 de X, mais 1/9 do número de canecas, porque foram vendidos 1/9 do total de canecas, 1/9 de Y. Isso é o que eu vendi só no primeiro dia de promoção, que dá 12 peças. Tá aí a minha segunda equação. E você que já está acostumado aí com resolução de exercícios de vestibular, já está vacinado na intuição de que se tem 2 equações com as mesmas 2 letras, tá para mim. Eu consigo resolver esse sistema. Agora, existem várias estratégias de resolução de sistemas e aqui eu preciso olhar bem para o meu sistema para ver qual a melhor estratégia aqui, certo? Bom, ele quer saber o número de copos não vendidos nesse dia. Para isso eu preciso descobrir quanto que é o X, né? Que é o número de copos que eu tinha para vender. Aí eu sei que 1/5 foi vendido, vamos de cabeça, os outros 4/5 não foram vendidos, então se eu achar quantos copos tinha, a resposta é 4/5, que é o que não foi vendido. 4/5 do total de copos. Então, vamos achar o X. No sistema, às vezes a gente vai tentando procurar o valor das incógnitas, a gente acaba achando o outro, né, o Y primeiro, e depois a gente acha o X que a gente quer. Também não tem problema, não vai te levar a erro, mas assim, às vezes desperdiça um pouco de tempo e de energia. Então, se a gente conseguir se organizar para ir direto para o que a gente quer, que no caso aqui é o Y, o X, tudo bem. Se não, a gente passa pelo Y antes, não tem problema. O que eu faria para resolver esse exercício? Como eu não gosto muito de frações, eu tentaria fazer... deixa a primeira equação quieta aqui e vamos tentar trabalhar nessa segunda equação para essas frações saírem daí, tá? Uma maneira legal de fazer isso é calcular o MMC desse lado, né? Então ele vai ficar um único denominador para todo mundo e depois ele pode passar multiplicando lá o 12 numa próxima passagem. E aí, pronto, eu fico com uma equação um pouco mais amistosa como a de cima. Vamos fazer isso? É uma ideia. Então, o MMC entre 5 e 9, cara, na dúvida, mesmo que não seja a resposta certa, nunca isso vai dar problema para você. Na dúvida, multiplica 5 vezes 9, 45, tá? Isso nunca vai te levar a erro. Pode te deixar com um número maior do que o necessário, mas nunca vai te levar a erro. 45 dividido por 5 é 9. 9 vezes 1x, 9x. Mais 45 dividido por 9 é 5. 5 vezes 1y, 5y. E essa conta vai dar 12. Tudo bem? Então, eu vou trazer isso aqui para cima. Eu tenho 9x mais 5y, que é igual... O 45 que está dividindo, agora ele passa multiplicando. Então, quanto que é 45 vezes 12? 540, certo?
Bom, o que eu fiz até agora foi trabalhar com essa equação. Eu peguei essa equação, eu deixei essa aqui quietinha, ela não está fazendo nada até agora. Peguei essa equação, fiz o MMC, cheguei nisso daqui e cheguei aqui. Cheguei numa forma que eu gosto mais de olhar para ela, é a mesma equação, eu sei, mas agora não tem frações, pelo menos, né? E aí uma estratégia legal é a gente pegar essa equação aqui, ó, que a gente ainda não usou, né? Ela não trabalhou ainda, ela está aqui esperando a vez dela, e vamos trazer ela para cá para remontar o nosso sistema. Só que eu já vou trazer ela para cá numa forma mais útil também, né? Por exemplo, o que eu queria? O x ou o y? Lembra que eu queria o x? Então eu já vou fazer uma arquitetura aqui na minha mente para o y vazar da minha vida o quanto antes, certo? Você tem x mais y. Na equação de baixo aqui, ó, se tivesse um 5y para eu fazer aquele recurso de subtrair as equações e cancelar uma letra, seria perfeito para mim, não é? Bom, se a equação oferece y e eu gostaria muito que fosse 5y, sabe o que eu vou fazer? Vou multiplicar a equação toda por 5. Pode fazer isso, professor? Pode, desde que você faça nos dois membros da equação. Então, em vez de copiar x aqui, eu vou copiar 5 vezes x mais. Em vez de copiar y, eu vou copiar 5 vezes y. Em vez de copiar 80, eu vou copiar 5 vezes 80, que é 400. Tudo bem? Fazendo dos dois membros da igualdade, você não está alterando em nada, né? Pode ver que eu poderia simplificar por 5 agora e voltaria a ser essa equação. Só que nessa forma ela me ajuda mais. Nessa forma ela me ajuda mais por quê? Porque se tem 5y nessa e 5y nessa, está prontinho para utilizar aquele recurso de resolução de sistemas que é subtrair as equações. Tá? Se eu subtrair as duas equações, esse cara vai cancelar esse perfeitamente. Agora você entendeu por que eu fiz isso? De multiplicar por 5. 9x menos x dá 4x. E 540 menos 400 dá 140. Agora o 4 que está multiplicando passa dividindo e o nosso x dá 35. Lembra que eu queria bem o x? Né? Eu não queria o y. Então, assim, já foi uma estratégia que eu encontrei para já achar o x, que é o que eu quero. Para que eu vou achar o y sendo que não precisa, né? Então, tá aqui o nosso número de canecas, lembra? Ou, perdão, o número de copos, lembra? Do começo da campanha. Ele não quer saber isso, ele quer saber o número de copos não vendidos. Olha lá, a resposta aí aqui te provocando, então tem que ler atentamente a pergunta. Ele não perguntou o número de copos a serem vendidos antes da promoção. Isso era o 35. Ele quer saber o número de copos que não foram vendidos neste dia. Então, eu vou pegar essa informação de que o número de copos era 35, eu vou só te lembrar que esse era o nosso x do problema, esse era o nosso y do problema, e que a gente já descobriu que o x vale 35. Agora, 35 copos é o meu total de copos no começo. Dentre esses 35 copos, alguns foram vendidos, outros não foram vendidos. Quantos foram vendidos? Estava no texto, 1/5 de 35 foram vendidos. De coração, se 1/5 foi vendido, quantos não foram vendidos? Os outros 4/5 desse total, 35 copos. Essa é a conta que ele queria que você fizesse. 4/5 do total. Eu vou resolver ela. O 35 cancela com 5, dá 7. E 4 vezes 7 é 28. Essa é a resposta. 28, o que está lá na alternativa B. Essa foi a quantidade de copos não vendidos. Antes de encerrar, eu quero fazer só duas observações. Essa reflexão de que 1/5 foi vendido e, portanto, 4/5 não foi vendido, que é o que sobra, ela pode ser um pouco incômoda. Então a gente poderia ter matado o exercício por aqui, né? Porque se 35 corta com 5 dá 7. Eu acabei de descobrir que, olha, 7 copos foram vendidos. Olha, se 7 foram vendidos dos 35, então não foram vendidos 28. Eu não teria que passar por isso. Às vezes você se sente mais confortável assim. E a outra observação que eu gostaria de fazer é que essa minha estratégia para resolver sistemas, ela é uma estratégia, é a que eu mais gosto e é uma dica que eu queria te dar. Mas existem outras formas de se resolver esse sistema. Por exemplo, você escolhe uma das equações, isola uma das letras e vem na outra equação e substitui aquele valor. É um método um pouco mais mecânico,
que exige menos planejamento. Você viu quanto a gente planejou em voz alta aqui para isso? Mas ele pode acabar dando contas um pouco menos legais também de se fazer. Esse aqui fica um pouco mais redondinho no fim das contas, as coisas cortam e tal. É uma questão de gosto, é uma questão de prática e você fique à vontade para resolver como você preferir os seus sistemas. Tudo bem? Nessa questão, uma questão de geometria, questões de geometria, elas têm uma característica, às vezes, que às vezes elas podem estar cobrando um conteúdo mais difícil, uma fórmula que tinha que lembrar, uma estratégia, mas às vezes elas estão cobrando só uma boa visualização da figura, do que é que está acontecendo ali na figura, que é o caso. Então, eu vou te convidar a assistir essa resolução com muita atenção. Se for necessário abaixar a cabeça para anotar alguma coisa, pausa, porque se você perder onde eu escrevi alguma coisinha, a hora que você voltar a olhar para a tela, já pode estar muito confuso, né? Você não vai ver muitas contas, muitos cálculos, mas você vai me ver dialogando muito com essa figura aqui ao longo da resolução, tá bom? Vamos lá? Uma sala retangular ABCD foi dividida em 3 ambientes, 1, 2 e 3, conforme mostra a figura. Sabe-se que o ambiente 2 tem o formato de um quadrado. O que significa dizer que ele tem um formato de um quadrado? Significa dizer que se esse cara aqui tem um tamanho x, esse cara aqui também tem o mesmo tamanho x, esse cara aqui também tem o mesmo tamanho x e esse aqui também tem o mesmo tamanho x. É isso que é um quadrado, né? E que a área do ambiente 3 é de 24 metros quadrados. Então, neste ambiente 3, eu tenho uma área de 24 metros quadrados. Eu não vou copiar o metros quadrados aqui porque eu estou mais precisando dos números mesmo. Desconsiderando-se a espessura das paredes, o perímetro do ambiente 1. Você se lembra que perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então, o ambiente 1, esse que está destacado em azul aqui pra gente, ele tem este lado, que já mede 4, este que já mede 8, este que eu ainda não sei quanto mede, este que eu também não sei, e este que eu também não sei, e este que eu também não sei, né? Então, eu tenho que ir atrás dessas medidas todas, por enquanto desconhecidas. O que eu tenho para usar? As informações de que essa área aqui é 24, é do ambiente 3, e que o ambiente 2 é um quadrado perfeito, né? Eu nunca posso afirmar isso só olhando para a figura. O ambiente 2 parece tanto um quadrado, não importa, né? Até porque sempre vem escrito aqui, ó, fora de escala. Então ninguém pode falar assim, por que é um quadrado? É porque parece, nem está na escala a figura, mas estava escrito ali que era um quadrado, aí eu posso usar legal. A gente pode usar o que está no texto, tá bom? Ou o que a gente souber justificar. Não pode usar a figura porque está parecendo que é, toma cuidado com isso. Então vamos lá. Eu vou colocar um Y aqui provisoriamente no retângulo que representa a sala número 3. O que é que eu já sei? Que a área dessa sala é 24 e que tem uma das paredes daqui, um dos lados desse retângulo que mede 8. Como que calcular a área de retângulo? 8 multiplicado por Y, não é isso? Base vezes altura. Isso seria a área e eu sei que essa área tem que dar 24, portanto eu sei que esse Y vale 3. Agora a gente vai tentar colocar esse 3 na figura e ver onde isso nos leva, né? Quais são os desdobramentos disso. Então, isso daqui vale 3. Agora vamos pensar. Uma sala retangular ABCD. Veja, a ABCD originalmente é figurona, esquece de tudo que está aqui dentro. A ABCD é um retângulo. É um retângulo. E nos retângulos, se isso daqui mede 8, isso aqui na frente mede quanto? 8 também. Isso é um retângulo, pô. E aí você pensa, se você ficou com esse 3 aqui para o Y, só pode ser que o X vale, faz de cabeça, 5, não é? Tá vendo o que eu estava te falando? É tudo na figura agora. Então, se isso aqui mede 8, isso aqui também tem que medir 8. A hora que eu descubro que isso é 3, automaticamente eu descubro que aquilo é 5. Não é verdade? E aí, vem a outra informação que era muito forte, que a sala 2, a região 2 da sala é um quadrado perfeito. Então, se esse x vale 5, cara, esse x aqui também é o mesmo, 5. Isso aqui também é 5. Isso aqui também é 5. Todos os lados dessa região, desse ambiente 2, também valem 5. E aí, a gente vai fazer agora a mesma coisa. Quanto media, olha para a salona inteira agora, esquece tudo que está dentro. Quanto mede isso daqui tudo? 4 com 8, 12. Isso aqui tudo mede 12 metros. Então, se isso mede 8, vamos lá em cima, e como a sala toda é um retângulo, se isso mede 12, como a sala lá em cima é um retângulo, isso também mede 12. Tudo bem? Se isso tudo mede 12 e esse cara, que era lá do quadrado, mede 5, 12 tira 5, eu tenho um 7 aqui. Então, a região 1, que era aquela região que eu estava precisando calcular a área, o perímetro, que é a soma dos lados,
eu já sei aqui o 4 que ele me deu, eu já sei aqui o 8, agora eu já achei esse 7, já achei esse 5, só está faltando isso e isso. Na verdade, isso também já está calculado. Olha, é esse mesmo y aqui que vale 3, né? Então eu já vou colocar aqui que isso vale 3, porque é outra coisa que eu também já achei, já que a região 3 da sala também é um retângulo, né? Então se aqui é 3, aqui também é 3, certo? Só falta esse pedacinho e a gente soma tudo, acabou o exercício. Então vamos lá. Como é que a gente pode fazer para encontrar esse pedacinho? Olha, isso daqui é 7, não é? Eu não vou fazer aqui porque vai ficar muito confuso no desenho, então a gente vai fazer só imaginário. Ó, isso daqui é 7. Imagina que eu desço reto aqui, ó, e venho aqui embaixo, 7, ó. Tudo bem ou não? Então vamos de novo, ó. Isso daqui é 7. Então agora a gente vai fazer aqui, ó, imaginando só, tá? Que eu projeto esse 7 aqui para baixo. Então faz comigo. Se isso era 7, isso daqui é 7, ó. Tira esses 4 que tem pro lado de cá, sobra um 3 aqui. Vamos de novo? Se tudo isso daqui é 7, é como se fosse, ó, eu vou parar aqui agora. Isso daqui é 7, ó, essa distância. Só que aqui tem um 4. Então se desse 7 eu tirar esses 4, sobra um outro 3 aqui pra mim. Coincidência com esse 3 aqui, tá? Não é a mesma coisa não, foi uma coincidência. Tudo bem? Então vamos lá. Agora eu conheço todos os ladinhos, né, da região 1 e eu consigo calcular o perímetro dela. Então, a resposta que foi me pedida, o perímetro, eu vou chamar perímetro de P, embora não seja isso o nosso costume, né, a gente costuma chamar perímetro de 2P, mas também é uma questão de estar dentro da convenção ou não, não está errado chamar de P. Então, eu consigo calcular o perímetro aqui da região 1. Então, vamos lá? É só pegar esse 4 aqui, somar com esse 8 aqui, somar com esse 7 aqui, somando com esse 5 aqui, somando com esse 3 aqui e, por fim, com esse outro 3 aqui. Vamos conferir? Tá o 4, tá o 8, tá o 7, tá o 5, tá o 3 e o outro 3 na conta. Perfeito. Então, aqui tem 10, com 12 são 22, com 8 são 30 metros de perímetro. Essa é a resposta pedida. Alternativa C. Essa questão conta que um tablete de manteiga, no formato de um prisma reto de base retangular, está desenhadinho ali, tem suas medidas indicadas na figura. Esse tablete ele tem 288 centímetros cúbicos de volume. Veja, o natural de uma questão de geometria é ele dar para a gente as medidas todas para a gente calcular o volume. Dessa vez foi feito o caminho inverso, foi dado o volume e foi omitido da gente quanto mede uma das arestas ali do paralelepípedo. Isso não é um problema muito grande, a gente pode, né, montar a fórmula do volume, conhecido o volume, pode estar faltando ali alguma coisa nas arestas e a gente vai encontrar sem muitas dificuldades. Mas vamos refletir a respeito da necessidade de encontrar aquele H antes de sair fazendo as coisas sem pensar demais. Então vamos assim, ó. Esse tablete tem 288 centímetros cúbicos de volume e foi totalmente cortado em cubos de 2 centímetros de aresta cada. Ou seja, se eu começar a fazer cortes aqui de 2 centímetros em 2 centímetros, né? Fizer isso nas 3 dimensões, vai aparecer um monte de pequenos cubos aqui. Esses pequenos cubos todos têm 2 centímetros de aresta. E a pergunta é quantos desses pequenos cubos eu vou conseguir montar. Veja, se ele vai ser totalmente cortado, se não vai sobrar nada, não vai ter nenhum cantinho que vai ser impossível formar cubos ali, porque, né, não deu certo a questão da multiplicação de 2 em 2 ali, então o problema ele pode ser mais simples do que parece. O problema, talvez, veja se você concorda, ele pode ser encarado da seguinte forma. Eu tenho um volume total aí de manteiga, vamos chamar assim, 288, foi dado de presente isso, centímetros cúbicos de manteiga. E eu quero separar esses 288 centímetros cúbicos em vários cubinhos de 2 centímetros de aresta. Sem fazer o desenho do cubo, vamos calcular o volume dele? Quanto seria o volume de cada cubinho desse? Olha, lembra? Um cubo de aresta 2 tem volume 2 ao cubo. Essa é a fórmula do volume do cubo. É só fazer 2 vezes 2 vezes 2, né? Como se esses 3 números fossem iguais a 2 dessa vez, certo? Então, 2 vezes 2 vezes 2, famoso 2 ao cubo, essa resposta é 8 centímetros cúbicos. Esse daqui é o volume de cada pedacinho que eu vou fazer de manteiga cada cubinho. E aí, olha que abordagem um pouco mais simples. Eu tenho 288 centímetros cúbicos, total. Eu quero dividir em pedaços de 8 cada. Quantos pedaços vai dar?
É isso que eu quero saber. Vou chamar de N aqui, ó, o número de cubos, estou abreviando aqui, tá? A palavra número, o número de cubos que vão ser formados, e é verdade que esse N, o número de cubos, é os 288 centímetros cúbicos, que é o meu total de manteiga que eu tenho, dividido por 8, que é quanto cada cubinho vai ter de manteiga, e essa conta dá 36 pequenos cubos, e a resposta desse exercício era a alternativa A. Esse exercício diz o seguinte: em uma banca de jornais há 4 tipos de revistas sobre alimentação, cada uma delas abordando um dos seguintes grupos: legumes, frutas, grãos e hortaliças, representado pelas letrinhas L, F, G e H aqui no gráfico. A tabela mostra algumas informações sobre o número de revistas vendidas em cada um dos grupos em uma semana. Então, se na média foram vendidas 15 revistas por grupo e todas as revistas custavam R$ 12,50, o valor arrecadado com as vendas das revistas do grupo F foi. Veja que a hora que a gente vai lá buscar lá os dados, eu consigo saber que foram vendidas 10 revistas do legumes, né, de L, 20 de grãos e 12 de hortaliças. Mas eu não sei de frutas quantos foram. Tá apagado esse número para mim, eu não sei que número é esse. Mas eu sei que a média desses números é de 15. Né? Eu sei que na média foram vendidas 15 revistas por grupo. Então se eu tentar calcular, essa média ela tem que dar 15. Eis o exercício, né? Eu vou chamar de X isso aqui, só para poder me organizar. E eu vou montar essa média. Eu não consigo calcular essa média, porque eu não sei quanto é o X, mas sabendo que a média dá 15, eu consigo equacionar isso e tentar encontrar esse X. Certo? Então vamos lá. Como é que seria a média aqui? 10 somado com X, somado com 20 e somado com 12. Tudo isso dividido por 4. Porque se tem 4 valores aqui, eu tenho que dividir por 4 para encontrar a média. Só que eu sei já quanto vai dar essa média. Ela vai dar 15. Essa é uma equação do primeiro grau e eu tenho que encontrar agora o valor de X para saber quantas revistas do grupo F foram vendidas. Então vai lá. Esse numerador 10 mais 20 mais 12 dá 42 mais X. Eu não consigo somar o X porque eu não sei quanto que ele vale ainda. E esse 4 que está dividindo aqui, ele pode passar multiplicando para o outro lado. Então 15 vezes 4, 60. Tudo bem? Então, o 42 agora que está somando, ele vai passar subtraindo. O X vai ficar 60 menos 42, 18. Então, para que aquela média seja 15, eu preciso que esse número de revistas aqui seja 18. Eu vou até completar aqui mesmo. Eu preciso que tenha sido vendido 18 revistas. E aí, pela altura da barrinha, a gente também pode ver que a gente está acertando, né? A gente está aqui uma barrinha 10, então a gente estava procurando um número que é maior que 10. E se você olhar bem com atenção, você vê que estava procurando um número menor que 20, porque a barrinha está menor que é do lado ali, que é 20, certo? Esses pontos de verificação são legais, porque a gente vê... Imagina que a gente faz essa conta, dá 38, não é possível. Não, o gráfico, então, estaria totalmente inconsistente. É legal a gente fazer essas verificações. Às vezes nós mesmos encontramos um erro, já apaga ali a conta, faz de novo e garante o ponto na questão, né? Bom, e agora a pergunta era... Qual o valor arrecadado com a venda das revistas do grupo F? Olha, se no grupo F eu acabei de descobrir que foram vendidas 18 revistas, no texto vem o preço unitário da revista, né? Quanto custa cada revista. Quanto que eu vou arrecadar com a venda? Se eu vende 18 revistas, cada uma por R$ 12,50. Então eu vou arrecadar um valor de 18 vezes 12,50, tá? Resolvendo essa multiplicação, 18 vezes 12,50 dá R$ 225, o que está lá na alternativa E. Essa foi a resolução desse exercício e a gente se vê nos próximos.